gostamos de oração, se nós não temos força para orar, nós também não teremos força para entrar no reino dos céus. E a palavra desta noite, o Senhor Jesus vai nos falar sobre um juiz muito difícil, um juiz duro, um juiz assim, que ele se sentiu dono, ele não atendia as petições, ele talvez, eu quero fazer uma conjectura nesta noite, que ele talvez lia as cartas, lia as petições, e ele só atendia aquela que convinha a ele. Meu Deus. Aquilo que ele convinha a ele, ele deixava de lado, ele atendia aquilo que talvez poderia trazer algum benefício para ele. Talvez ele vinha atender aquilo que podia trazer algum benefício para a comarca dele. Mas Jesus nos traz esta palavra maravilhosa sobre uma mulher viúva que tinha os seus problemas pendentes, tinha suas coisas para resolver e não tinha outro meio a não ser através daquele juiz difícil, aquele juiz complicado, aquele juiz que era duro, que era difícil, e aquela mulher não tinha outra solução a não ser estar na mão daquele juiz. Aleluia. E o Senhor Jesus veio nos trazer essa parábola de insistência, de perseverança, de não deixar as aflições, o primeiro não da vida de lado. E essa palavra vem nos chamar a atenção sobre esta mulher. E a palavra vai falar que esta mulher, ela chegava perto do seu juiz, daquele homem, capacitado, gabaritado para falar dos seus problemas, do que ela passava. Não era um problema, mas diz que ela pedia para que ele julgasse uma causa sobre o seu adversário. Meu Deus. Não fala inimigo, fala adversário. A palavra do Senhor vai falar que esta mulher, ela era uma viúva. Então eu fico imaginando que seria talvez o patrão daquela mulher que tinha falecido aquele esposo, e ela tinha uma justiça para ganhar um dinheiro para sustentar sua família com aquele homem que talvez seria patrão do esposo dela, porque ela era viúva. E aquele juiz talvez não dava muita importância para aquilo. E aquela mulher insistiu, e aquela mulher insistiu, e aquela mulher bateu, e aquela mulher foi insistindo. E teve uma hora que aquele juiz não resistiu, e ele consigo, talvez no seu íntimo, sozinho, ele pensou: eu vou atender esta mulher. Eu tenho que atender esta mulher, porque esta mulher vem segunda, esta mulher vem terça, esta mulher vem de tarde, esta mulher vem de manhã, esta mulher está toda hora me perturbando, o juiz. Eu vou ter que dispensar esta mulher para que ela não venha mais importunar-me. O que eu quero dizer, e o Senhor Jesus deixa bem claro na sua palavra, é na insistência. E o Senhor Jesus fala dentro desta palavra, sobre a oração. É debaixo da oração. Às vezes você fala assim: olha, eu estou orando uma semana, eu estou orando 2 semanas, eu estou orando 3 semanas e eu não vejo resultado. O que eu estou pedindo não chega. Ore mais, pede mais, puxa mais o Senhor pela madrugada. Às vezes nós estamos orando 5 horas da manhã, mas o Senhor te chama para orar 3 da manhã e você não levanta. Às vezes o Senhor quer que a gente levanta para orar 3 horas da tarde, e a gente quer orar no nosso horário. Vamos orar naquele horário que o Senhor nos chama. É na oração, é na insistência. Esta mulher, ela teve como chamar a atenção daquele juiz depois de ela insistir muito. Depois de ela bater muito na porta daquele homem, onde que ela teve a sua resposta. E aquele juiz, ele bateu o martelo e deu causa para aquela mulher, mas foi através de insistência. Se aquela mulher, na primeira vez, na segunda vez, na terceira vez, desistisse de estar importunando aquele juiz, com certeza aquela mulher não tinha tido o resultado esperado. E o Senhor Jesus veio nos falar da tua palavra para nós orarmos sem cessar. Independente se a sua resposta chegou, se a sua resposta já foi ouvida ou não, ore sem cessar. Porque se Ele fizer, Ele é Deus. E se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Mas por certo, o Senhor vai atender a sua oração. Porque a palavra do Senhor vai te falar que a oração do justo pode muito os seus defeitos. E o Senhor não resiste à oração daquele que ora, que busca. E quando você menos espera, as coisas vão começar a acontecer. As coisas vão começar a acontecer. O mar vai se abrir. As coisas vão começar a acontecer e você não vai entender, mas é fruto da sua oração. A palavra do Senhor vai nos falar de um homem que ele foi jogado nas covas dos leões. E quando nós somos fiéis ao Senhor, se você for jogado na cova do leão, o leão vai ter que jejuar
O leão vai ter que passar fome, porque você é homem, você é mulher de oração, independente se a resposta está viva. E a palavra do Senhor nos falar de um homem chamado Daniel, que ele foi jogado na cova dos leões. Nós conhecemos a história, e o leão nada fez para ele. E olha que aquele leão estava faminto, sim. Mas eu quero dizer sobre Daniel nesse momento, que ele orou ao Senhor por uma causa. Daniel ele tinha um objetivo, uma oração, e Daniel orava, Daniel clamava, Daniel buscava o Senhor, e aquela resposta aparentemente não chegava a Daniel. Aquela resposta aparentemente não podia chegar a Daniel. E Daniel insistia na oração. Daniel continuava orando. Daniel era um homem que orava 3 vezes ao dia. E às vezes nós não queremos, irmãos. Nós fomos salvos, como lavados. Nós fomos alcançados pela misericórdia do Senhor. Que nós éramos pecadores e andávamos nos nossos erros. E o Senhor, Ele morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados. E muitas das vezes nós não queremos tirar 10 minutos para orar ao Senhor. Nós não queremos tirar 5 minutos para falar para o Senhor. Mas a palavra do Senhor nos relatar que Daniel ele orava 3 vezes ao Senhor ao dia. E a resposta, e Daniel, nessa exata oração, orava constantemente. E Daniel orava por um objetivo. Daniel orava por uma causa. Qual é a causa que nós temos orado ao Senhor? Qual é a causa que nós temos pedido ao Senhor? Será que nós temos orado por uma causa de emprego? Será que nós temos orado em causa de um bom carro, de uma casa, amém? Mas às vezes o Senhor quer que você ore por uma causa de um vizinho seu que está perdido, de um vizinho que está no alcoolismo, na drogadição e não consegue, e muitas das vezes nós estamos orando pelo nosso próprio bem. E a palavra do Senhor vai nos falar que nós pedimos e não recebemos porque nós pedimos mal. Às vezes o Senhor está te falando, te impulsionando para você orar para aqueles que está caído, que está dentro de dor, que está no mundo do álcool. E nós estamos orando pelo nosso próprio bem. E Daniel orava por um objetivo. E a oração de Daniel não chegava aparentemente. A oração de Daniel não chegava, a resposta não vinha. Mas a oração de Daniel já tinha sido respondida desde o primeiro dia. Só que houve uma batalha nas regiões celestiais. E houve uma trava a qual não conseguia chegar a oração de Daniel até Daniel. E o Senhor mandou um anjo de guerra, de batalha, para batalhar, para guerrear, para que a resposta de Daniel chegasse em mãos. E depois de um dia, se não me falha a memória, a vitória, a resposta de Daniel tanto alcançava, pedia, chegou, porque Daniel era fiel, ele era temente, ele era insistente, ele sabia em quem ele estava crendo através da oração. E o Senhor não nos deixa sem resposta. Além da resposta chegar para Daniel, naquele momento, depois de 20 dias, o Senhor deu uma justificativa para Daniel. Olha, Daniel, a sua resposta não chegou antes, porque estava travando uma batalha nas regiões celestiais, mas o anjo do Senhor foi vitorioso. E saiba que ainda que a sua resposta não chegou, seja qual oração, qual objetivo, saiba que está havendo uma luta. Mas o anjo do Senhor está trazendo a sua resposta. Porque quando o Senhor manda, todos obedecem. Continue orando, continue insistindo. Não pare de orar. Ana tinha uma batalha. Ana tinha uma batalha muito grande consigo mesmo. Ela tinha uma adversária que aparentemente era uma adversária com ela, era Penina. A gente conhece essa palavra. Ana, ela relutava porque Ana não tinha filhos. E Penina, que era outra esposa de Eucana, tinha filhos e zombava dela, e brincava e zombava de Ana. E Ana sofria com aquilo, e Ana chorava com aquilo, porque ela não podia ter filho do seu amado, porque Deus tinha feito com que a amada da Ana se fechasse. Nós estamos falando sim de oração. Nós estamos falando de pessoas que oram, que entregam a resposta ao Senhor, que buscam através da oração, porque é só através da oração que as barreiras vão ser quebradas. É só através das orações que os muros de Jericó vão ser jogados por terra. Não importa a extensão do muro, não importa a largura do muro, não importa a altura, através da oração. É através da oração que o muro vai cair. E quando Ana entendeu que a conversa dela era com Deus, que a conversa dela não era com Penina, que a conversa dela não era com Eucana, que a conversa dela não era com o homem, que a conversa dela era diretamente com Deus, que ela tinha que fazer uma ligação diretamente com Deus, ela entendeu que ela precisava orar.
E a palavra do Senhor fala que aquela mulher estava tão angustiada que ela parou e apenas os lábios dela batia. E só ela sabia o que ela estava falando e qual era a sua petição, que era o filho que seria Samuel. Aleluia. E a palavra do Senhor vai falar que até o próprio sacerdote ele não entendeu nada daquela oração, porque não era para o homem entender. Muitas das vezes não é para você orar para o homem entender, para ninguém entender, mas para Deus entender a sua oração. E ele falou: olha, mulher, você está cheia de moço, você está embriagada. E aquela mulher das suas explicações: eu não estou embriagada, eu sou uma mulher amargurada. Aleluia. E ela disse o seu problema para o sacerdote. E aquele homem, ainda que no seu erro, o sacerdote ali, ele profetizou que seria feito conforme a petição daquela mulher. E aquela mulher pôde gerar um homem que foi sacerdote, um homem que foi juiz, um homem que julgou causa, porque quando Deus dá, Ele dá a obra completa para você, quando você está em oração. Penina teve vários filhos, aleluia, amém, mas não tem na história da Bíblia o filho dela. E aquela mulher teve um filho que foi grande homem Israel, um grande homem que foi conselheiro para grandes reis, um homem que realmente ungiu dois reis, um fruto de oração que foi Samuel. Isso é através da oração, tá? Então, se está doendo, se está difícil, eu estou orando, eu estou buscando, mas nada acontece, saiba que a tua vitória, porque o nosso Deus, Ele não é homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele te prometeu, não saia da posição. Se Ele te prometeu, fique na posição. Não olhe para a esquerda, não olhe para a direita, mas olha para Deus, para Cristo que é o alvo, em oração. A palavra do Senhor vai falar que Jesus, o homem de Nazaré, que morreu, que sofreu, que foi escarnecido, que foi cuspido, que colocaram uma coroa de espinho na sua cabeça, ele morreu, mas ressuscitou. Mas a palavra do Senhor vai nos falar que chegando perto das horas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ser entregue aos homens para ser julgado no tribunal, para posteriormente ser morto, ele chegou ao Monte das Oliveiras juntamente com seus discípulos, como sempre, e ele precisava ter um particular com Deus. Ele precisava ter um particular com Deus, porque a palavra do Senhor vai falar que quando estava chegando a hora de Jesus Cristo, ele se entrega aos homens, ele ficou agoniado, porque sim, ele era também 100% homem. E a palavra do Senhor nos fala que eles chegaram no Monte da Oliveira, Jesus com seus discípulos. Os seus discípulos também já sabiam o que iria acontecer, porque por onde Jesus passava, ele falava em particular com os seus discípulos o que aconteceria com ele no futuro próximo. E Jesus, chegando no Monte das Oliveiras, ele falou para os seus discípulos ficarem ali em oração, porque ele ia orar em particular com o nosso Deus. O seu particular é com Deus. A palavra do Senhor vai nos falar que você entra no seu quarto, está doendo, está difícil, está gemendo. A palavra do Senhor vai nos falar para você entrar no seu particular e falar com Deus, porque do alto Ele vai te ouvir e vai te atender. E a palavra do Senhor vai nos falar que Jesus foi falar com Deus. Foi falar com Deus: olha, se queres, passa de mim esse cálice, mas por todavia seja feita a tua vontade. Ele começou a falar com Deus, começou a questionar, e falar com Deus sobre tudo que havia acontecido, ou queria acontecer. E ele mandou os seus discípulos ficarem em vigilância, em oração. E ele foi falar com Deus em particular. E o seu suor se transformava de tanta angústia em gotas de sangue, mas vinha um anjo para consolar ao nosso Jesus Cristo. Quando o seu suor ficava em sangue, vinha um anjo no momento de angústia do nosso Jesus para consolar, para dar força. Então saiba, se está doendo, você não está sozinho. O Senhor manda um anjo para te ajudar, para te dar força. É por isso que Jesus disse que enviaria o Consolador para consolar no dia difícil, no dia de angústia, no dia de lágrima. E quando Jesus fala com o Pai, e quando Jesus volta de novo para com os seus discípulos, a palavra vai nos falar que os seus discípulos, eles dormiam cheios de tristezas. E Jesus, despertando, disse para ele: olha, você levanta e ora, para que
não entreis em tentação. Porque Jesus sabia que os dias ruins, os dias difíceis estavam para vir, a sua morte, e os discípulos poderiam entrar em tentação, como realmente Pedro entrou ao negar Jesus 3 vezes. Meu Deus. E se nós não tivermos em oração, nós vamos negar Jesus perante o homem. E a palavra do Senhor vai nos falar que se nós negarmos o nome do Senhor, Ele nos negará também naquele grande dia. Então não vai adiantar para nós ficarmos dentro da igreja 30, 40 anos, se nós não tivermos em oração. Porque no grande dia, o Senhor vai nos reconhecer como adoradores, como homens, mulheres que oram e clamam o nome do Senhor. E o Senhor, quando volta, Ele diz para aqueles homens: olha, levanta. Se você está prostrado, se você está triste, se você está desanimado, se você perdeu a força, se você perdeu a fé, se você perdeu a esperança, se você não tem mais vontade de orar, porque nada acontece aos seus olhos humanos, Jesus disse para os seus discípulos: olha, levanta e ora, para que não entres em tentação. E esta mulher, ela insistiu, ela bateu, ela falou, ela quis, ela foi de encontro com o que ela precisava. E essa parábola vai nos chamar a atenção. De maneira alguma, igreja pode desistir de orar. Não pode baixar a guarda. Tem que estar todo o tempo. Porque nós sabemos que o inimigo, ele está ao derredor procurando, bramando como um leão, procurando que ele possa tragar. E nós só vamos estar revestidos para vencer as tentações, a potestade, através da oração. A oração que nós temos feito, irmão, não para a nossa honra, não para a nossa glória, porque nós não temos nada, nós não merecemos nada, nós somos apenas instrumento do Senhor, mas tem surtido efeito. O nosso Deus tem curado, o nosso Deus tem despertado, o nosso Deus tem realizado sonhos de homens e mulheres que não tinham nada em mente, mas tem realizado sonhos de casas, de curas, de câncer. Nós temos visto que Deus tem realizado, mas é através da oração. Quando a igreja estiver em oração, os milagres vão acontecer. Pedro estava preso, discípulo de Jesus, rebelde, bravo, puxou a espada para cortar a orelha de mal, soldado. Pedro era bravo, mas Jesus disse para Pedro: Pedro, quando você se converter, tu serás uma bênção, Pedro. E quando Pedro se converteu, irmão, Pedro foi um homem tão abençoador de vida, que por onde ele passava, a sua sombra curava pessoas. Ele disse: olha, não temos prata, não temos ouro, mas o que tem, nós temos levante-ande. Depois que ele se converteu, depois que Pedro entendeu que a oração é necessária na vida do crente. E a Bíblia vai falar que esse mesmo Pedro estava preso, prestes a ser julgado pelo tribunal. Mas a palavra vai nos falar, para terminar a minha palavra nessa noite, a palavra do Senhor. A palavra do Senhor vai nos falar que Pedro estava preso. Para os homens naturais não tinha mais jeito. Pedro estava atrás das celas, atrás das grades, não tinha solução. Pedro vai ser julgado, Pedro vai ser morto. Fazia vários pensamentos. Mas mal os homens sabiam que tinha uma igreja orando por Pedro. Mal os homens sabiam, os julgadores, os apontadores, que pode estar te apontando, te acusando. Mal pode saber que você é homem e mulher de oração. E quando você ora, não há ferrolho, não há trevas, não há nada que possa resistir, tudo cai por terra para você passar e ser mais do que vencedor em Cristo Jesus. E a palavra do Senhor vai nos falar, nós estamos falando de oração, que Pedro estava preso sim, mas a igreja estava livre para a honra e para a glória do Senhor. E aquela igreja orava, o povo estava reunido, ainda sobre a ameaça, mas o povo orava. Solta Pedro, liberta Pedro, solta Pedro, liberta Pedro. E a oração daquele povo chegou aos céus. E Deus libertou Pedro. E Pedro pôde sair por aquelas portas. Pedro foi guiado por um anjo de forma sobrenatural. Porque tinha alguém orando, tinha alguém de joelho, tinha alguém clamando: liberta Pedro, salva Pedro, solta Pedro. E a oração daquele povo, irmãos, foi ouvida. E daqui a pouco Pedro foi salvo, Pedro foi liberto, as portas se abriram, as cadeias se abriram, as algemas se quebraram. E quando Pedro chega aonde eles estavam orando e bate na porta, quando Pedro bate na porta para que eles pudessem ver que a oração
Deus. E a palavra do Senhor nos falar que uma menina, quando ela abre a porta, que ela dá de encontro com Pedro, ela ficou talvez pasma, mas ela correu para dentro para anunciar para os adultos que Pedro estava solto. E todos que estavam dentro daquele lugar não acreditaram. Irmãos, vai orar, tem que orar com fé. Aqueles eles oravam, mas Deus ouviu pela misericórdia, porque é pela misericórdia que somos salvos. E a misericórdia do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. A misericórdia do Senhor são as causas das realizações chegarem nas nossas vidas. E quando aquela menina chegou a Pedro, está de fora, está batendo, Pedro sai da cadeia, sem entender. Não acreditaram. Está vendo coisa. É coisa de criança. Mas Deus tinha mostrado aquela menina porque ela abriu a porta. E quando eles viram Pedro, eles glorificaram. Mas eles acreditaram porque eles viram. Talvez pareça meio que na contramão que eles oraram para Pedro ser liberto. Mas quando chegou a notícia, Pedro está livre. Eles não acreditaram. Irmãos, tem que orar com fé. Se orar duvidando, se orar pensando, eu vou orar, mas não vai acontecer nada. Tem que orar com fé, porque a fé é o firme fundamento daquelas coisas que você não está vendo, tá? Porque nós vemos pela fé, não pelo que nós vemos. É o firme fundamento, e a fé só vem através da oração. Se você tiver oração, a tua fé vai aumentar várias vezes e as coisas vão acontecer. E esta mulher, diante daquele juiz difícil, complicado, ele não resistiu à insistência. Este juiz, ele só atendeu aquela mulher porque ele queria se ver livre dela. Mas o nosso Deus, ele nos atende a nossa oração, a nossa insistência, porque ele não resiste à oração de um justo. Porque o nosso Deus, quando ele vê um justo orando, clamando, com gemidos despremidos, ele abre a janela do céu e sonhos se realizem. Sonho. José sonhou e orou, e tudo se realizou. Ainda que foi mentira, ainda com dificuldade, ainda que os irmãos o traíram, ainda que os irmãos tinham judiado José, mas ele sonhou e orou, e se tornou governador. Você pode se tornar uma potência na mão do Senhor. Homem, mulher de Deus, insiste em oração, não para.